Efésios capítulo 3, versículo 14, que escrito está: Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma um nome, para que vos conceda, segundo as riquezas da sua glória, e sejais fortalecido com poder, pelo seu Espírito, no homem interior. Amém? Capítulo de número 3, no versículo 14, nós temos uma exposição de Paulo em forma de oração. Paulo, então, ele vai fazer um pedido especial nesta oração, e dentro desse pedido, nós vamos estar refletindo, subordinado ao tema, o pedido por força espiritual. O pedido que Paulo faz aqui é um pedido por força espiritual. No versículo 16, quando diz que sejais fortalecido com poder, pelo seu Espírito no homem interior. Por que Paulo está fazendo essa oração? É bem verdade que a epístola de Paulo a Efésios, ele apresenta 3 modelos de oração. A primeira está no capítulo 1, quando ele vai trazer um desejo nas suas petições. Pelo menos 3 desejos ele revela na sua oração. O primeiro desejo está no versículo 17 do primeiro capítulo. Ele quer que os cristãos tenham o pleno conhecimento de Deus. No versículo 18 e 19, ele vai querer que os cristãos, de fato, também recebam a iluminação do Espírito Santo. E aí, por fim, no versículo 20 ao 23, ele vai trazer uma exaltação do Senhor Jesus. Na primeira oração, nós vamos ver o conteúdo da Trindade, porque ele vai falar na sua palavra sobre o pleno conhecimento de Deus, Deus Pai. Na segunda petição, no versículo 19, ele vai trazer a iluminação pelo Espírito Santo, e na terceira, exaltação sobre a pessoa de Jesus Cristo. Então ele vai fazendo esta oração, pedindo virtudes e também bênçãos espirituais. Porém, amados irmãos, na segunda oração, ele pede poder espiritual. O que chama minha atenção na oração de Paulo, não que seja errado, é que ele aqui, voltando para a igreja de Efésios, ele não dá ênfase a petições materiais, a bênçãos materiais. Repetindo, não que seja errado, mas ele vai dar ênfase àquilo que é essencial para a vida da igreja, aquilo que é essencial para a jornada cristã. Até porque, se nós pegarmos o capítulo 6, ele vai dizer no versículo 10, no demais, irmãos meus, sede fortalecido no Senhor Jesus, revestido, e ele vai dizer, e tomai-vos toda a armadura de Deus, e depois ele vai taxar, para poder resistir o dias mau. Então, entendendo os valores espirituais, tanto a bênção espiritual, que ele abre no capítulo 1, no versículo 3, ele também entende que a bênção espiritual, regiões espirituais, também é lugar de batalha espiritual. Então ele vê uma necessidade que a igreja se revista de poder espiritual. E aqui ele abre o versículo 14, dizendo, se colocando de joelho e orando e pedindo que haja, mediante o Espírito Santo, revestimento de poder no homem interior, isto é, na pessoalidade do cristão. Quando olhamos o contexto das nossas igrejas no Brasil, em especial o neopentecostalismo e alguns modismos que a gente tem acompanhado, que tem de ordem crescente no meio evangélico, nós estamos vendo que muitas das nossas igrejas têm perdido a identidade com aquilo que de fato é poder de Deus. Nós estamos até mesmo minimizando o que de fato é o poder de Deus. E limita o poder de Deus apenas a um evento e não uma vida prática. Nós estamos minimizando
o poder de Deus. Nós estamos dizendo que Deus opera, que Ele é poderoso, eu estou cheio do poder, mas na segunda-feira eu ajo diferente, quer dizer que esse poder tem alguma coisa errada, ou com o poder, ou com quem está dizendo que tem poder. Eu tenho certeza que não tem nada errado com o poder de Deus, porque o poder de Deus ainda transforma a vida. Então compreendamos aqui que Paulo, ele vai taxar o seguinte, que esse poder atua no homem interior. Por que ele diz no homem interior? Lembrando nós que nós somos compostos de espírito, alma e corpo, e quando Cristo nos alcançou pela sua graça, a Bíblia diz que ele nos vivificou, isso fazendo de nós o que? Uma nova criatura. Agora o que somos regidos? Não mais segundo os desejos e as paixões da carne, mas aquilo que Jesus falou para Nicodemos, que aquele que é nascido de Deus, aquele que é nascido do Espírito, é Espírito, que é nascido da carne é carne. Romanos 8,14, todos que são filhos de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. Então, uma vez salvo pelo poder de Cristo, pelo poder do Evangelho, não estamos subjugados ao poder do pecado, mas somos dependentes do poder de Deus, guiados pelo Espírito de Deus. Então, Paulo, ele vai pedir que esse homem interior, que foi tocado, transformado, moldado, agora se revista. E o desejo é que se fortaleça. Por quê? Porque enquanto estivermos na jornada cristã, estamos sujeitos a passar por momentos difíceis e até mesmo de fraquezas espirituais. Todos nós. Ninguém está isento disso. Ninguém está isento de ter altos e baixos na sua caminhada cristã. Eu creio, se perguntarmos aqui, ou fazermos aqui, pedir para levantar a mão, quantos de nós não pensamos em algum momento em desistir, em parar, em recuar? Ou quantos de nós não declaramos dentro de nós em algum momento esta frase: eu não vou aguentar, eu não vou suportar? É nesta hora que deparamos com a necessidade de entender a oração de Paulo, quando ele diz: para que sejais fortalecido, para que sejais, de fato, para que sejais fortalecido com poder. Por que ele pede isso? Primeira razão é que ele está entendendo que o poder de Deus é um recurso inesgotável. Paulo está entendendo que o poder de Deus é um recurso inesgotável. Como assim, pastor? Olha o versículo, diz Paulo, bem claro, ele vai declarar que é mediante, olha bem, que são segundo a riqueza da sua glória. Então, a fonte de poder do crente é uma fonte inesgotável, pois é a segunda riqueza da sua glória. Quando olhamos para o mundo secular, pessoas famosas, e aí o jornal vai trazer a notícia: fulano tem bilhões e bilhões, comprou até uma ilha, a gente fala, essa pessoa nunca ficará pobre. Entendemos que a fonte de renda dela é inesgotável, mas tem muita gente que já ganhou muito dinheiro e ficou pobre, perdeu tudo, mas o crente sabe que a fonte de poder dele e dela jamais vai inesgotar, porque é a riqueza segundo a glória de Deus. Então não importa o momento, não importa o tempo, se há uma necessidade de fortalecimento, podemos chegar ao Senhor Jesus e seremos fortalecidos, renovados, restaurados. Até quem está caído, quando se aproxima o Senhor, levanta. A quem está triste, ele alegra. Quem está abatido, ele renova. Deixa eu ver se você acredita que essa fonte de poder é inesgotável. É inesgotável, não acaba. Então, já Deus do Antigo Testamento, toda a Bíblia, quando o homem recorria a Deus, quando o homem dependia de Deus, a vitória sempre foi certa. Mas aí eu louvo a Deus, que a igreja que se dobra diante de Jesus, independente do momento, vive o resultado do poder de Deus na sua vida. O Espírito Santo não é hóspede, ele não age de vez em quando, não atua de vez em quando. Aí vem um venerando e fala: hoje chegou o avivamento aqui, é jargão de pregador. A igreja só chegou até aqui porque o avivamento ainda está de pé.
Nós não precisamos desse jargão. A nação está vivendo um grande avivamento. Tá não, meu irmão. Porque está cada vez pessoas divorciando das escrituras, divorciando da oração, divorciando da santificação, divorciando da comunhão, divorciando e perdendo sensibilidade espiritual. Mas não está tudo perdido não. Porque quando a igreja estiver na terra, ela só vai continuar aqui quando o Espírito Santo estiver sustentando ela. Porque quando o Espírito Santo sair, vai levar consigo aqueles a quem teme, a quem está enraizado. Deixa eu ver quem está entendendo. E quando a igreja estiver na terra, alguns pode perder a essência, mas tem aqueles que prezam por fortalecimento espiritual, para que habite Cristo em vosso coração. E esse é o objetivo que Paulo fala: fortalecei-vos. Esse é o desejo de Paulo para a igreja. Para que a igreja fortalecida seja enraizada e seja edificada. Edificada, enraizada em quê? Fundados em amor. Por isso que nós temos que resgatar o que é poder de Deus. E não limitar apenas nos dons, ou no batismo, que é um revestimento, mas não salva. Batismo com o Espírito Santo não é salvífico. Esse poder não é o batismo com o Espírito Santo. Esse é o poder que muda a pessoalidade. Esse é um poder que na hora mais difícil, você vai se sentir um gigante de uma forma entendível. Não compreendo como estou de pé, é o poder de Deus. Aleluia, e nós precisamos desse poder. E como que ele vai encerrar? Ainda vai dizer no final do 20, pensamos segundo o poder, olha aqui essa palavra poder de novo, que em nós opera, não é fora de nós. A igreja, nós cristãos, às vezes, nós desconhecemos a virtude que temos da parte de Deus. Lembra quando Jesus está lá em narrativa de Lucas, antes de ele ser assunto ao céu, ele fala para os seus discípulos assim, lá em Lucas 24, versículo 49, fique em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Quando chega em Atos capítulo 1, versículo 8, ele vai dizer, vocês vão receber, em algumas versões, poder, outras versões, está virtude, sinônimos, poder do Espírito Santo, e ser-me-eis minha testemunha. Agora, olha a performance dessa igreja, com medo dos judeus, medo dos romanos, incrédulos sobre a pessoa de Jesus, frágeis em todos os aspectos. Você achando que o poder de Deus é para quem é forte? Para quem é especial, no sentido, a nata? Não tem, a igreja, Cristo não tem a sua nata. Cristo tem os salvos. Aqueles que foram eleitos nele, a igreja. Agora entenda. Ele vai pegar pessoa como Pedro, vai pegar pessoas como João, pessoa como aqueles discípulos que ora fracassava na fé, não conseguia expulsar demônios, brigava entre si, quem era o melhor, quem era o maior. Pedro, que atitude desesperadora, desce do barco, porque ele desce do barco, anda sobre o mar, mas não era para descer do barco. Ele desce não por uma atitude de fé, mas numa atitude de desespero. Se és tu, manda ir. Porque tem muita gente que toma atitude desesperada, afunda e acha que foi Deus que mandou. Não, Deus permitiu, é diferente. Vem Pedro, mas não é porque ele queria que Pedro fosse. É porque, meu irmão, se és tu, olha a incredulidade. Olha os homens que Jesus pega e fala, vocês vão receber poder. Aí o Sinédrio, depois que a igreja recebe poder, ficou abismado. Mas espera aí, eles são iletrados. Não é que eles não sabiam ler e escrever. Eles não eram da classe sacerdotal. Eles não estudaram na FAESP. Eles tinham formação acadêmica. E aí que é lindo. Para o poder de Deus não precisa de algo externo, porque atua do lado de dentro.
opera na vida da igreja. Não importa se você é intelectual, se você é simples, se você é rico, se você é pobre materialmente, não importa se você tem muita idade, pouca idade, mas importante que Paulo vai dizer dessa forma com muita propriedade, porque o segundo poder que em nós opera, ele responde a nossas orações segundo o poder que em nós opera. A igreja é revestida de poder e autoridade. Foi que Jesus disse em Lucas no capítulo 10, no versículo 19: eis que vos dou poder e autoridade. Se tem um grupo, se tem uma organização, se tem uma instituição aonde é revestido de um poder diferenciado, é a igreja. Um policial, ele fardado no horário de serviço, ele pode chegar e vindo um caminhoneiro no seu caminhão, ele levantando a mão dando ordem, ele tem que parar o caminhão. Mas o policial, se não for crente, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele faz o motorista parar, mas não faz a enfermidade sair, não faz demônio sair. Irmão, porque é diferente. A autoridade da igreja o mundo não tem, o mundo precisa que nós exercemos, porque a nossa autoridade ainda cura enfermo, a autoridade que está na vida da igreja liberta os oprimidos, a autoridade que está na vida da igreja ainda resgata, salva a família. Deixa eu ver quem acredita, porque não é fora de nós, mas é em nós. Aleluia, aleluia, é em nós. É uma autoridade real que a igreja tem. É a autoridade real que os crentes em Cristo têm. Ah, pastor, mas será que eu tenho? Eu estou na igreja há tanto tempo. Deus nunca me usou, mas pode começar a usar a partir de hoje. Você está entendendo que você tem autoridade. Aleluia. Às vezes nós não sabemos isso. Às vezes nós esquecemos, até sabemos, mas esquecemos. E subjugamos as situações externas. Mas eu creio que Deus nos trouxe essa noite. E está nos dando mais uma oportunidade para que nós sejamos revestidos, renovados, fortalecidos. Mas pastor, mas é eu que sou fraco. Ele só fortalece quem precisa. Filipenses capítulo 4, versículo 13, Paulo vai dizer: eu aprendi, ele vai falar da gangorra, né? Aprendi a me contentar com o Senhor, aprendi a ter abundância, mas também passar necessidade. Então, tanto numa hora, estando bem ou estando mal, o que ele aprendeu? Ele aprendeu que pode todas as coisas naquele que lhe fortalece. Então entenda, crente, tem crente que quando desanima, quando a luta bate na porta, quando a enfermidade chega, quando algo que lhe entristece vem, ele fala: eu não vou mais cantar no ciclo de oração, eu não vou mais no culto, eu não vou mais orar. Larga a mão de besteira, meu filho. O negócio é buscar aquele que pode te fortalecer e pode te renovar e ainda pode te dar vitória. Além de tudo, ainda nos dá vitória. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E aí ele encerra da forma que ele começa a epístola. Ele vai encerrar a primeira parte doutrinária da epístola da forma que ele começa o capítulo 1. É uma forma que todos nós cristãos não podemos abrir mão. Dizendo que a ele seja glória em Cristo, de geração em geração. Amém. Deus abençoe.